Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é seu dia e hoje, meus amados irmãos, estou aqui para falar do Espírito Santo de Deus. Mas antes de qualquer coisa, inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe seus comentários, para que mais pessoas possam ser alimentadas pela palavra de Deus através desse canal. E eu gostaria de deixar hoje, nesse vídeo, 3 características da personalidade do Espírito Santo de Deus. Gostaria de falar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então fique comigo até o final, que você vai amar, vai gostar muito de ouvir sobre o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, então falando sobre o nosso amado Espírito Santo, nós temos que entender que nós cristãos sabemos que Deus é trino, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho Jesus Cristo veio à Terra para cumprir a sua missão de restabelecer a nossa ligação com o Pai e, portanto, ser a única porta para a salvação, conforme nos ensina as Escrituras. O que disse Jesus em João 14:6? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados, eu gostaria de que você compreendesse algo muito interessante. Ocorre, contudo, que o Filho, ao vir à Terra, se fez carne, veio como ser humano. E isso fica claro como nós lemos no Evangelho de João. No versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, o Logos, que encarna e nasce como Cristo, conforme veremos a seguir. No versículo 14 do capítulo 1 de João, diz assim: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, ao tomar um corpo, Jesus torna limitado especialmente, ou seja, ele não poderia, por exemplo, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele teve de virar ser humano para nos substituir na expiação dos pecados. Mas após cumprida sua missão, como Jesus poderia estar disponível para ajudar, aconselhar, consolar cada pessoa de toda a humanidade em cada um dos cantos do planeta, estando ele limitado especialmente a um corpo? Meus amados irmãos, você lembra quando Jesus disse que todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. Meus amados, foi necessário que o Espírito Santo de Deus, a promessa do Pai, viesse ali em Atos 2 e enchesse cada um dos apóstolos, de todos aqueles que estavam reunidos, e assim começou a igreja do Senhor. Sem o Espírito Santo de Deus, não iniciaria o processo, esse lindo processo da igreja de Cristo. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele tem as suas vontades, ele tem a sua personalidade, ele tem suas características e ele tem o seu caráter. E hoje eu gostaria de falar para vocês como é necessário nós entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso faz toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada cristã. O Espírito Santo de Deus, quando você entende que ele quer relacionar conosco, quando ele quer conversar, quando ele quer falar, quando ele quer revelar as Escrituras, quando ele quer abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, fica totalmente diferente a nossa caminhada, fica muito mais leve, fica tudo mais simples no entendimento, porque o próprio Espírito Santo, ele esteve com Jesus. Foi necessário, quando Jesus subisse, pedisse ao Pai que ele viesse. Está conosco, ele está aqui, ele está
junto conosco agora, ministrando aí no seu coração, ministrando aqui no meu coração e compartilhando, nos ajudando a compartilhar a palavra, nos ajudando a falar de Jesus, sempre revelando Jesus aos nossos corações. O Espírito Santo nunca puxa a glória para si mesmo, ele sempre está fazendo nós adorar, exaltar o nome de Jesus. Então hoje eu gostaria de deixar a primeira característica do Espírito Santo. O Espírito Santo pensa. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, a essência do Espírito Santo não é, portanto, uma força, um vento, uma pomba, um fogo, mas sim, antes de tudo, uma pessoa que pensa. Nós podemos até representá-lo com algum desses símbolos, mas devemos saber que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que tem uma mente, e é por isso que sempre podemos perguntar tudo para ele. Então fica aí, a primeira característica, o Espírito Santo pensa. Segunda característica, meus irmãos, o Espírito Santo deseja. A palavra do Senhor diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12, 11. Aqui ele está falando dos dons. Que lição podemos tirar disso? Uma lição importante é a de que a vontade do Espírito Santo que nos possibilita os dons, de maneira que não nós devemos gabar porque operar de algum deles. Todos provêm de Deus e não de nós mesmos. Qualquer vaidade ou orgulho por operar algum dos dons do Espírito deve ser abandonadas, pois aqui se trata de algo que recebemos de Deus para uso do corpo de Cristo. Então, meus amados, olha, o Espírito Santo é Ele que deseja os dons para você. E os dons que você tem, foi Ele que repartiu conforme a vontade dEle. Ele que distribuiu conforme a vontade dEle. Então você não tem que se gabar de nada. Foi o Espírito Santo que repartiu para você. Ele subiu ao céu e deu dons aos homens. O Espírito Santo deseja repartir dons e ministérios. Então fica aí, a segunda característica do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja. E a terceira característica que eu gostaria de deixar para vocês é: o Espírito Santo ama. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos 15, 30. O Espírito Santo de Deus nos ama verdadeiramente. Paulo, ele está dizendo que pede oração não apenas por estar unido em Cristo, mas também porque usufrui do amor que vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos ama verdadeiramente. Nós fazemos o uso do amor que provém dele. Assim, quando às vezes pensamos que não conseguiremos perdoar uma pessoa, por exemplo, é importante, meus irmãos, que nós lembremos que com a ajuda do Espírito Santo e do seu amor, podemos muito mais do que imaginamos nesta área. Então, quem revela o amor de Cristo, o amor do Pai ao seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Então, a terceira característica que eu deixo para vocês do Espírito Santo: ele ama. O amor é uma pessoa. O amor é uma personalidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus irmãos, fica aí. Daqui a alguns dias eu vou postar mais vídeos sobre algumas mais
características da personalidade do Espírito Santo. Mas hoje fica aí com você, o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo deseja e o Espírito Santo ama. Amém? Um abraço a todos.